Conhecer o perfil do seu cliente é fundamental para que você tenha sucesso nas suas vendas. E nesse vídeo eu quero te trazer 3 dicas fundamentais sobre os clientes que possuem a miopia. E sim, se você dominar essas características, você vai ter muito mais sucesso nas suas vendas, você vai ter um poder de convencimento muito maior e assertivo com o seu cliente. Mas eu já te adianto, a terceira dica é a mais polêmica, é a que mais traz algumas dificuldades nas vendas com os seus clientes que possuem a miopia. Então, se você quer dominar essas técnicas, se você quer conhecer melhor o perfil do seu cliente com miopia, fica comigo nesse vídeo e eu vou entregar tudo para você. Bom, se você ainda não me conhece, me chamo Leandro Fritzen, sou especialista em ótica em vendas dentro do ramo óptico. Já trabalho nessa área há mais de 20 anos e agora estou aqui pelo YouTube, trazendo muita informação, muito conteúdo para poder te ajudar no dia a dia. E se você gosta dessa parte de ótica, de aprender, de evoluir ainda mais em relação aos seus conhecimentos, eu quero te convidar para você se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque assim que eu postar vídeos novos, você vai receber a notificação do YouTube e poder vir aqui então assistir esses novos vídeos e aperfeiçoar ainda mais o seu conhecimento. E se você está começando dentro desse ramo óptico, aquelas dificuldades básicas do dia a dia, eu quero te convidar para participar do meu treinamento gratuito. Esse treinamento é os passos iniciais, a introdução para o ramo óptico. Nele eu vou te contar em 4 aulas tudo o que você precisa saber para ser um consultor óptico de excelência, para que você domine as vendas e faça vendas cada vez mais assertivas com os seus clientes e tenha sucesso no seu trabalho. Ele é um treinamento gratuito, o link está aqui na descrição, é só você clicar e se inscrever e eu vou te mandar por e-mail essas aulas para que você se torne um especialista em ótica. E agora sim, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do nosso vídeo. Bom, nós sabemos que vender óculos realmente tem as suas complicações. De uma maneira geral, nós sabemos que os nossos clientes eles não são muito adaptáveis a comprar óculos, eles não gostam muito. E para muitos deles, a notícia é que vamos ter que usar um óculos agora. Isso é extremamente desconfortável. Agora, como que nós vamos conduzir isso nas vendas se nós estamos atendendo clientes que não estão muito satisfeitos em ter que usar óculos, eles não querem usar óculos, porém eles precisam utilizar desse óculos. O seu papel, obviamente, é mudar todo esse pensamento dele, é mostrar para esse cliente que usar óculos é legal, que faz total sentido no dia a dia e que vai ajudá-lo muito. De certa forma, isso acaba sendo um pouco mais fácil para quem já usa óculos. Agora, quando é a primeira vez, é muito mais difícil. E mesmo que essa pessoa já seja usuária de óculos, é sempre um problema, muitas vezes, quando ela vai ter que trocar. Trocar o grau, trocar a armação, trocar a lente, enfim. São problemas que isso acontece. E muitas vezes, para que você tenha sucesso na sua venda, se você dominar um pouco dessas características dos clientes em relação às ametropias, você começa a ter muito mais sucesso, porque você já sabe, antes dele te contar, o que ele está pensando, o que ele está sentindo, quais são as dores que esse cliente vai ter, então, em relação ao óculos. E quando eu me refiro a dores, não é aquela dor que a gente, por exemplo, quando cai e se machuca, tem. Não, é aquela coisa que incomoda ele psicologicamente e que dificulta a sua venda de óculos para esse cliente. E sim, uma das características que é mais complicada em relação às ametropias, em relação ao perfil do cliente, é para os clientes que possuem a miopia. Os clientes míopes eles são um pouco mais delicados em relação a tudo isso. Então, eu vou te trazer aqui 3 pontos fundamentais em relação a essas características que vão te ajudar, uma vez que entendido esse perfil, a trazer argumentos e possibilidades para contornar então essas possíveis objeções que esse cliente ele vai te trazer quando você começar a explicar das armações ou das lentes para ele. E claro, tudo que eu vou te trazer aqui pode ser que esteja tudo dentro de um cliente só ou não. Às vezes vários clientes eles podem ter comportamentos diferentes. Às vezes um vai mais por um caminho, às vezes outro vem por outro caminho e por aí vai. Você só precisa identificar qual dessas características está com esse seu cliente ou pode ser todas elas dentro de um só. E a primeira característica que quero te trazer aqui é clientes com miopia, eles são muito preocupados com resultados estéticos. Então é muito possível que quando esse cliente ele vem até sua loja, ele já sabe que ele tem uma miopia, você já começa a falar com ele, ele no subconsciente dele, ele já está pensando algumas coisas em relação ao óculos dele, alguns medos que já estão internos com ele. E quando você começar a explicar sobre o seu produto, quando você começa a colocar palavras que quebrem esse medo, você inconscientemente já começa a trazer um ponto positivo para a sua venda,
trazendo esse cliente para uma inclinação de fechamento de venda. E o que esse ponto em relação à estética, o teu cliente ele traz como bloqueios? Primeiramente, ele tem medo que as suas lentes fiquem grossas, eles têm medo que as suas lentes fiquem parecidas com fundo de garrafa, eles têm medo que as suas lentes fiquem muito pesadas. Geralmente, nesse quesito estética, os clientes eles são muito preocupados em relação à espessura. Ah, meu óculos vai ficar muito grossa, vai ficar parecido com aquele fundo de garrafa? E muitas vezes aquele cliente tem uma dioptria de 0,50, que é bem pouquinho, mas ele já está tão preocupado com isso porque ele imagina que a lente vai ficar grossa ou vai ficar pesada. Isso é alguma coisa específica dele, da característica dele como miopia. Talvez esse cliente até te fale sobre isso, talvez ele não te fale. Só que como você já sabe agora que é um dos possíveis bloqueios que ele tem em relação a começar a usar óculos, você, na explicação da lente, já começa a falar que essa lente ela vai trabalhar bastante a qualidade de visão, que ela vai ficar mais fina, vai ficar mais leve, ela vai trabalhar bastante o resultado estético. Você já começa a trazer argumentações em relação à espessura, porque você sabe que é um dos problemas que ele está pensando psicologicamente que vai incomodar ele agora sendo um usuário de óculos. E se você tem algumas dúvidas em relação à espessura de lentes de miopia, estou deixando aqui acima no card e também na descrição um vídeo falando de espessuras de miopia. Isso vai te ajudar bastante a entender um pouquinho para poder explicar isso para o seu cliente. Então, não sai daqui, assiste aqui primeiro e depois dá uma olhadinha nesse vídeo complementar em relação à espessura, para você ficar ainda mais segura no falar das espessuras e falar para esse cliente, já que sabemos que um dos pontos que incomoda e deixa o cliente muito inseguro é em relação à espessura, em relação ao resultado estético. A segunda característica em relação ao perfil do seu cliente com miopia é clientes de miopia geralmente gostam muito de informação. Sim, esse é um ponto fundamental também que você entenda, porque também faz parte de alguns perfis de clientes com miopia. Clientes que gostam muito de informação. Então, de uma maneira geral, eles não se importam muito com investimentos muitas vezes. Claro que estou generalizando um pouquinho, mas assim, de uma maneira geral, como eles são muito preocupados com o resultado estético, conforme te falei, eles não se importam em investir um pouquinho, desde que ele entenda que o óculos dele vai ficar bom. E como ele tem essa característica também, ele gosta de saber o porquê que ele vai investir um pouco mais. Ou seja, ele gosta de saber mais sobre as coisas. Ele gosta de bastante informação. Você, obviamente, sabendo disso agora, você vai falar o quê? Sempre que começar a explicar sobre os seus produtos, seja armação, seja sobre a lente, você tem que argumentar um pouquinho mais sobre esse produto. Características físicas, características técnicas, pontos de convencimento para esse cliente, porque isso vai fazer muita diferença. E quanto mais argumentos e conhecimento você tem sobre o seu produto, mais confiante você se torna e, obviamente, você transmite essa confiança para o seu cliente. Isso vai te ajudar muito, porque se esse seu cliente ele gosta da informação, ele está muito atento naquilo que você está falando, você está segura e passando essa segurança para ele, é muito provável que a gente consiga fazer o fechamento de venda. Se você tem alguma dúvida ou não está seguro naquilo que está falando sobre o seu produto, sobre as características e como vai ser, como que vai ficar, isso realmente passa uma insegurança e o míope ele já é preocupado, como eu te falei anteriormente, e ele gosta da informação, ele não está recebendo essa informação de forma suficiente, isso possivelmente vai fazer com que ele não tome a decisão de fechamento de venda. Portanto, para que você tenha sucesso na sua venda, nesse quesito, você precisa estar muito bem preparado em relação ao conhecimento dos seus produtos, as características físicas e técnicas que eles trazem, quais são os benefícios que essa lente e armação vão trazer para esse cliente no detalhe realmente comercial desse produto. Isso vai fazer muita diferença e vai te ajudar muito no convencimento desse cliente para fechar a venda com você. Agora, a terceira característica que é fundamental que você entenda, e eu te falei lá no início que ela é uma característica que gera um pouquinho de polêmica, ela gera algum desconforto de certa forma, é que clientes com miopia, eles têm como principal ponto, muitas vezes, e até o principal realmente, eles são muito detalhistas. Alguns até chamam esses clientes de mais chatos. E eu não quero que você pense isso, por favor. E por que eu quero que você não pense isso? Porque é uma característica do míope ser mais detalhista, porque naturalmente os míopes eles têm uma boa visão de perto. Muitos até vão preferir fazer leituras ou atividades de perto sem óculos. É uma característica da miopia também ter uma boa visão de perto. E o fato dele ter uma boa visão de perto vai trazer essa principal característica de detalhista muito forte com ele. Ele vai olhar detalhes no óculos, nas espessuras, na lente que você geralmente não vai se atentar.
você não vai observar. Só que como o seu cliente ele é muito detalhista e observador, ele vai olhar os cantinhos nos mínimos detalhes. E se você não está preparado para rebater isso, ou antes de acontecer você já explicar para o seu cliente, possivelmente você vai ter problemas. Esse ponto geralmente torna a sua venda muito desafiadora, porque como o cliente ele é detalhista, ele vai querer saber muitas coisas, isso meio que é atrelado a informações, como eu te falei anteriormente, mas esses detalhes geralmente vão acontecer quando ele pegar o óculos. Quando você entregar o óculos para ele lá no final, quando a venda foi concluída, quando ele veio buscar o óculos pronto, ele vai olhar. Ele vai querer saber se tudo que você prometeu aconteceu. Ele vai olhar as espessuras, os detalhes, se realmente está de acordo. E caso não esteja conforme você prometeu, possivelmente você vai ter problemas. Então é super importante que quando você entregue o óculos, você reforce todos os seus argumentos de venda, você mostre para ele que realmente o óculos ficou fino, ficou leve, ficou confortável, que realmente trouxe um resultado estético bom e que principalmente você faça uma pergunta fundamental no entregar do óculos para esse seu cliente. Se todas as expectativas foram atendidas, se realmente era isso que ele estava esperando do óculos dele. E eu sei que talvez nesse momento já deu até um frio na barriga, porque a gente tem talvez algum receio de fazer essa pergunta e o cliente ele dizer que não gostou. Mas você precisa fazer essa pergunta. E se você fez um bom trabalho, se você está convicto que fez um bom trabalho, você precisa perguntar. Isso você só vai ter medo de perguntar se você sabe mais ou menos que já não fez um bom trabalho, que já não foi a melhor venda, que você estava inseguro, e isso sim aí vai te trazer assim insegurança de fazer essa pergunta. E por que você precisa fazer essa pergunta? Porque se o cliente não ficou satisfeito, você sabendo de todas essas características, você já começa a detalhar para ele o porquê, o como, que é assim, que realmente foi o melhor resultado estético como você já havia falado. Isso vai deixar esse cliente muito mais seguro e principalmente vai evitar com que ele saia de repente indo para outra loja, fazer uma pesquisa se esse óculos ficou bom, ou que ele chegue em casa dizendo que não gostou do atendimento, que não gostou da espessura, enfim, isso é fundamental. Portanto, conhecer essas características e realmente trabalhar em cima delas vão te trazer muitos resultados, principalmente em relação às vendas, vão melhorar absurdamente os seus resultados e vai evitar com que você também tenha problemas com esse cliente. E claro que se tiver problemas, você vai resolver isso com o seu cliente, você não vai deixar sair da sua loja. Eu tenho plena convicção disso. Agora, até para o meu conhecimento e curiosidade já no seu atendimento, escreve para mim aqui no comentário qual desses 3 pontos geralmente você mais encontra nos clientes com miopia que você atende. Qual dessas características que é mais comum que você já percebeu? Então, quero que você se sinta super à vontade em escrever para mim aqui. Gosto muito de ler os comentários, então isso vai me ajudar bastante a entender se estou no caminho e até para que eu produza mais conteúdo para te ajudar com essas características, com essas objeções talvez que nós tenhamos. E já me ajuda a entender também um pouquinho mais sobre o perfil desses clientes. Então escreve para mim aqui qual desses perfis você mais atende no seu dia a dia em relação às características de clientes com miopia. E sim, se esse assunto for relevante para você, te ajudou a entender um pouquinho mais sobre as características dos clientes com miopia, eu peço que você clique no botão gostei. Isso me ajuda muito a espalhar ainda mais essa informação para as demais pessoas que estão precisando. Me ajuda também a entender que esse assunto é relevante para você, que eu continue nessa caminhada produzindo ainda mais conteúdo para te ajudar no seu dia a dia. E se você está querendo aperfeiçoar ainda mais os seus conhecimentos de ótica, estou deixando aqui dos meus lados 2 vídeos complementares a esse daqui para fortalecer ainda mais o seu conhecimento, aperfeiçoar ainda mais as partes técnicas e aprimorar as suas técnicas de vendas. Então escolhe qual você quer assistir primeiro e bora aperfeiçoar o nosso conhecimento técnico. Muito obrigado por ficar até aqui, um grande abraço, aproveite seu dia e até mais.